Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor José Vieira, engenheiro agrônomo, professor titular da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca, e um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco. A expedição, que está na sua 6ª edição e será realizada no período de 21 a 30 de novembro deste ano. Professor, obrigada mais uma vez por ter atendido ao nosso convite de estar aqui no Frente a Frente novamente. Sim, é um prazer. E eu começo justamente destacando uma informação que está no site, né, da UFAL, quando trata dessa questão da expedição, que essa expedição é a maior expedição científica do Brasil. Sim, é isso mesmo. Isso é uma maravilha, né, para Alagoas, sobretudo porque é uma expedição que conta com cientistas voluntários, ou seja, voluntariamente eles estão trabalhando em benefício de todos nós. É um trabalho voluntário que ele não perdura somente 10 dias, ele vai o ano todo, porque 10 dias são os 10 dias de coleta de material, de informação, e ao longo do ano isso é levado para os laboratórios, são feitas análises, são feitos relatórios, e quando termina o relatório já começa o preparativo para a próxima expedição. Então, desde janeiro que a gente está em campo já com essa expedição de 2023. E ao mesmo tempo estava com as análises da expedição de 2022. E, digamos, vamos fazer um retrospecto. A expedição nasceu em 2018. 2018. Antes da pandemia, né? Durante a pandemia houve uma paralisação. Como a gente pode entender o trabalho da expedição desde o início, já que ela está na sua 6ª edição? Em 2020, com a pandemia, fizemos a expedição, né? Muita gente pedindo para não fazer, mas tivemos todo o cuidado possível. Todos os procedimentos que eram até então recomendados pela ONS, de maneira geral, tivemos os procedimentos diários, manhã e tarde, de acompanhamento, com ver como é que estava cada um pesquisador, todo mundo foi testado, inclusive foram feitos os exames também para a população. Então, o processo em si da expedição, ele não teve interrupção com a pandemia, 2020, 2021 foram feitos novamente os trabalhos que foram feitos em 2018, 19 e 20, só mudou que a gente não teve o público presente, como teve em 2018 e 2019. Mas 2021 já teve alguma ação, né, com o público e 2022 foi normal. Pois bem, e qual o itinerário para esta 6ª edição? O itinerário ele permanece o mesmo, praticamente 2022, começando por Piranhas, no dia 21, dia 22 Pão de Açúcar, 23 a gente vai Traipu, 24 São Brás, 25 Propriá, 26 Chinaré, que é a Igreja Nova, 27 a gente faz Penedo o dia todo, 28 Piaçaba Sul, 29 a gente vai a Foz de São Francisco, né, entre Alagoas e Sergipe, na Foz, e dia 30 é o encerramento em Penedo. São 35 áreas de pesquisa. O que é, digamos assim, o que se pode destacar nessas pesquisas que são feitas, professor? Essa é a pergunta que pergunta, qual o elo mais importante da corrente? Aí Todos. você diz todos. Então, são 35 áreas, todas com o mesmo peso, vamos dizer assim. Tem aquelas que se destacam pela questão do volume de informação que chega até a população. Mas todas as áreas que estão sendo trabalhadas, elas têm uma correlação em termos de informação de uma com a outra, ou conversam uma com a outra, de maneira que os dados em si, eles, quando são publicados, eles vêm à tona, vamos dizer assim, essas áreas todas elas têm uma igual importância. Então, na expedição, a gente não tem uma área mais importante. Tem a área que, por exemplo, a área da saúde pode ser mais importante para alguns, mas, de repente, a área ambiental é mais importante para outros. E quando a gente começa a casar as informações ambientais com a de saúde ou vice-versa, aí você vê, por exemplo, que tem uma população que está doente em função de um outro contaminante, de algum problema ambiental. Uhum. E aí não tem a mais importante, são todas. As questões se cruzam, Se cruzam sempre. Professor, mas na área da saúde, que ações são desenvolvidas normalmente? Primeiro, nesses 8 municípios que vão ser trabalhados, trabalha-se com a amostragem, né, uma amostra de pessoas estratificada,
de maneira que representa como se fosse uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Então, você tem uma pesquisa estratificada, onde esse percentual da população que vai ser analisada, que vai ser amostrada, que vão fazer os exames, esse ano deve ter mais de 5 mil exames realizados com entrega de resultados em 48 horas no máximo. Aquelas pessoas que, porventura, tenham algum procedimento que requeira algum cuidado a mais, né, vão ser encaminhadas, né, via parceria com os municípios para o hospital universitário ou tomar outras providências que sejam mais urgentes. Na área ambiental, o que podemos destacar? Olha, qual é o grande problema ambiental hoje do São Francisco? Se a gente pegar a qualidade de água, porque dessa qualidade de água depende ou decorre outras doenças negligenciáveis, como, por exemplo, a esquistossomose, as verminoses, de maneira geral, estão absurdamente altas. O nível de contaminação, o nível de poluição das águas, que está assim, quase que impraticável, está no limite ou acima do limite daquele que é recomendado para uso humano, né? Porque exige saneamento, não é? Sobretudo nas cidades ribeirinhas, né? Se a gente for pegar as mais de 500 cidades que convergem para o Rio São Francisco, né, somente uma tem 100% de tratamento de esgoto. Então, se a gente pegar hoje as águas de São Francisco, ao longo dos 2.800 quilômetros do rio, a gente diria que está mais para um esgoto a céu aberto do que para um rio que está provendo alimento, água, enfim, vida. Lamentável. É lamentável, mas é o seguinte, o que acontece não só no Brasil, mas eu acho que no mundo quase como um todo. Você tem os problemas e tem as soluções. Em alguns lugares eles adotam as soluções e, infelizmente, no Brasil não se adota isso. A gente só continua com os problemas que estão se avolumando, crescendo a cada dia. Então, hoje, doenças negligenciáveis, em função da contaminação e da poluição, daqui a mais 5, 10 anos, a gente vai ter uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde, né? Principalmente das cidades que estão no entorno do rio ou aquelas que dependem da água do rio. Essas complexidades, quando acontecem na área da saúde, constatadas na população, são encaminhadas ao Hospital Universitário da UFAL? Tem uma parceria, né, entre os municípios e a expedição em si, a parte do projeto em si, o que é que ele prega, né, no primeiro momento. Existindo essa identificação, a prefeitura, de maneira geral, a obrigação dela é encaminhar esse paciente, já vem regulado, vem com o que for necessário para poder, documentação toda regularizada, para poder ser analisado ou no hospital universitário, ou Alagoas, ou Sergipe, que aí está se conversando também com a UFS, para poder fazer o acompanhamento, né? Então, alguns casos que podem ser tratados localmente, eles são tratados, né, com uma certa urgência. Na questão da educação ambiental, o que faz a expedição? Em 2018 a gente fez a prospecção para conhecer como é que estava a situação no Rio, quais eram os problemas, e nos chamou a atenção a questão das escolas ribeirinhas, porque a gente foi para poder conhecer como é a realidade. E aí, quando a gente chegou, né, nessas escolas, aquela imagem que a gente tinha de terceiro mundo, de país subdesenvolvido, a gente encontrou nessas escolas. Ou seja, a gente está num país que é teoricamente subdesenvolvido partindo para o desenvolvimento, aonde você tem centros de excelência e tem centros que são o inverso disso. E a educação ambiental, ela veio nessa necessidade de a gente procurar mudar um pouco ou dar uma condição mínima necessária para que essas crianças também tivessem a oportunidade de se desenvolver. E a gente viu que o Alagoas e Sergipe como um todo estão perdendo potenciais incríveis. Sobre quais aspectos? De não dar a oportunidade de estudar, por exemplo. Uma sala de aula que você chega à tarde e ela chega a 36 graus de temperatura. É humanamente impossível você ter alguém que consiga aprender num ambiente desse. Crianças que não têm um material para estudar, que não têm um suporte, professores que não têm uma condição de trabalhar. Então, a expedição ela veio no sentido de trazer algum suporte, algum aporte, como um equipamento de informática, um data show, um computador, uma caixa de som, material didático. São doações que são feitas? Doações que são feitas às escolas específicas do qual a gente está acompanhando durante esse período das expedições, no sentido de ver qual a melhoria que ela apresentou. E, para nossa surpresa, a melhoria é maior do que aquilo que a gente estava esperando. Por quê? Porque a população
está vendo o resultado, está vendo que está melhorando a qualidade de ensino dos filhos e eles abraçam a condição da expedição naturalmente. Pois é, eles não só abraçam a expedição como instituição, eles abraçam os integrantes da expedição. Essa é a linha de pensamento da gente também enquanto coordenação. A expedição ela não se faz de uma instituição, ela se faz hoje essa expedição de 2023, serão 33 instituições envolvendo, por exemplo, os municípios. Então, quando a gente analisa o contexto da expedição, não é uma instituição. A UFAL é a organizadora. A gente está à frente porque a coordenação, todos são professores integrantes da UFAL e a grande maioria também são da UFAL. Mas são 33 instituições. O trabalho que é feito na expedição leva o nome de 33 instituições. E parcerias para viabilizar esse trabalho? Como é constituída a parceria? O seguinte, a gente apresenta o projeto. De maneira geral, esse projeto ele tem sido apresentado. A primeira resistência foi em 2016, 17 até 18, quando o professor Emerson, na sua batalha incansável, conseguiu um recurso mínimo do Comitê de Bacia do São Francisco e fizemos a primeira expedição. Quando a primeira expedição chegou ao fim, que ela foi chancelada pelos integrantes do próprio comitê, onde é só mais uma expedição. Aí foram procurar bebida, não encontraram bebida. Foram procurar alguma coisa que desabonasse a expedição e não encontraram. Encontraram trabalho, encontraram resultados. Aí muda a figura da expedição e aí os parceiros começam a acreditar nisso. Aí depois veio Codevasf, veio Semar, vieram as outras universidades de outros estados do Brasil. Já teve interesse de pessoas de vir externamente, veio alguém da Espanha participar, tem alguma parceria com Portugal, tem alguma parceria com os Estados Unidos. Para questões específicas. Questões específicas, mais investimento mesmo. Codevasf, Ministério da Ciência e Tecnologia, que aportou o recurso desde 2020. Então, mesmo em toda a deficiência que a gente tenha em relação à ciência no governo anterior, mas com o projeto da expedição eles abraçaram, porque viram que na expedição algo parecido com o projeto Rondon, que aconteceu algumas décadas atrás. Pois é, o que o senhor falou, o que caracteriza assim um impedimento de avançar-se mais, o que faltou nesses últimos 4 anos? Qual o grande gargalo que a gente tem hoje a nível de Brasil, não é só a nível de Alagoas? Financiamento? Financiamento, eu digo que é mais a questão de você apresentar o projeto certo às pessoas certas. Mas o que a gente vê é que nossos gestores, de maneira geral, seja em qualquer das escalas, judiciário, público, executivo, legislativo, seja na escala estadual, municipal ou federal, eles não estão preparados tecnicamente para poder tomar em conta dos seus territórios. Ou, muitas vezes, acha que o simples fato de ser eleito, de ser indicado, de ser aprovado em um concurso, ele já vem ali, com o cargo vem toda a sabedoria. E o que a gente está percebendo é que as oportunidades, elas são criadas, elas existem, as soluções existem. No entanto, os financiamentos que a gente tem visto, eles são minguados, porque o que gira todo esse recurso está girando em torno de um contexto político. Não de interesse de uma coletividade, mas de interesse de guetos ou de pessoas ou de clãs, que seja. Então esse é o grande problema que a gente tem encontrado. Ou seja, o trabalho da expedição, a gente chega num dia em um município com 40, 50 pesquisadores, doutores. Quanto é que custa isso para um município, se ele fosse pagar uma consultoria? Eles têm de graça durante 24 horas, durante um dia, durante um ano praticamente, eles podem consultar. E não consultam? E não consultam. Ou seja, simplesmente são oportunidades que... Raras. Eu acho que no contexto atual é raro você ter isso. Não é que a coisa aconteça de graça, mas a gente vê que tem municípios ou tem regiões onde faz um show que custa R$1 milhão para uma noite, mas não tem R$1 milhão para aplicar uma coisa que seja no contexto ambiental para resolver o problema de saúde da população. A festa é mais importante do que a saúde da população para muitos desses gestores. Então, o que a gente percebe falta um pouco de seriedade naquilo que é tratado como público, falta. Falta um pouco de entendimento técnico, objetivo, a resolver os problemas, falta.
mas esse é o Brasil que a gente tem, né? E a expedição, ela vem no sentido de poder identificar esses problemas e apresentar algumas soluções, como o caso do próprio Canal de São Brás, que é um dos projetos da decorrente idealizados no contexto da expedição e que pode ir à frente, né? Depende de apoio político, seja ter um apoio político local, do município, claro. Falta um apoio político estadual e falta um apoio político federal. A Codevasf sozinha não faz, mas a Codevasf já comprou a ideia e comprou o projeto. Então, já tem 2,5 milhões para fazer o projeto executivo. Falta a outra parte se mover. Por quê? Porque é um projeto do Canal de São Brás, mas não beneficia só São Brás, beneficia todo o Baixo São Francisco, o Baixo São Francisco. Porque é um canal onde você vai ter o peixamento e reinserção das espécies de peixe nativas, por exemplo. Aí, junto a isso, vem um programa de saneamento da cidade, vem um programa de cheias controlada que você recupera as lagoas marginais do Baixo como um todo. Ou seja, você recupera a questão ambiental, você tem a parte de educação, você tem a parte de turismo, tem um monte de coisa. Nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor José Vieira, ele que é engenheiro agrônomo, professor titular da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca, e um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco, que vai estar sendo organizada para ser aberta de 21 a 30 de novembro de 2023, este ano, lá na cidade de Piranhas. A abertura vai ser lá. Professor, falemos sobre instituições parceiras. Até essa 6ª edição, mais 2 foram incorporadas. Mais 3, né? 3. A IBGE e... IBGE, o IMA e o NEAL. O NEAL. Qual é a importância dessas instituições estarem fazendo o trabalho, auxiliando no trabalho de vocês? O seguinte, a expedição ela é um somatório de pensadores, de energias, de esforços, né? E a gente diz que a expedição tem a magia que ela consegue atrair as pessoas certas para o lugar certo, para fazer o seu melhor. No tempo certo. No tempo certo, né? No tempo que a gente tem. Então, o que é que acontece? Essas instituições chegam como parceiras, tem os investidores diretos e tem os investidores indiretos. Os investidores indiretos é aquele que manda sua equipe, manda seu material, manda seu equipamento, doa seu laboratório, né, seu serviço, o que for. Esse é um investimento que a instituição faz, não de forma de aporte de recurso direto na expedição, mas de aporte de recurso para poder viabilizar a sua participação dentro da expedição. E tem aquelas que colaboram com recurso direto, né, com a doação direta, por exemplo, a Codevasf. Esse ano a gente vai ter a doação de 2 tratores com implementos, né, para 2 associações certificadas, tudo direitinho já, que isso vai acontecer, a entrega em novembro. Isso hoje está avaliado em torno de 750 mil, 800 mil reais. Então, só aí são 2 doações importantes. Tem o MCTI, que em 3 anos entrou com R$1,5 milhão, que é para financiar a parte de pesquisa, de laboratório, de equipamento e reagentes, que são relativamente caros, né, para isso. Tem o Comitê de Bacia de São Francisco, né, que o ano passado entrou com 240 mil, esse ano teve um corte de recurso, baixou aí para R$200 mil. A gente está tentando ajustar aí para ver esse ajuste que é necessário, onde esse recurso do comitê era aquele que vai para a despesa direta que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, aluguel de barco, alimentação, né? Os custeios que são necessários. Aí a gente está vendo outras alternativas para poder viabilizar
essa realização. Tem o IMA, que já faz esse ano um aporte de recurso de forma indireta, através da doação de 40 fossas, trabalho para 40 fossas agroecológicas, conhecida como Fossa Jardim. Um parêntese para a gente entender como é feito esse trabalho. Fossas agroecológicas. Sim. Como traduzir na prática? É como se você tem a fossa normal, que ela é só um acumulador, e a fossa agroecológica, onde você usa, por exemplo, pneus que já são descartados. Você usa esse pneu para fazer uma câmara no interior do compartimento da fossa. A fossa ela é vamos dizer assim, uma caixa, né, de concreto ou de cimento que não permite o vazamento do material da fossa. E você usa resto de metralha, né, resto de construção, areia, terra que foi tirada da própria escavação, e sobre essa fossa você planta bananeiras. Por que então, bananeiras? Porque ela funciona como se fosse uma bacia de evaporação, que nesse caso ela absorve água muito rapidamente. Como o sistema radicular dela é um pouco diferenciado das outras plantas devido à sua capilaridade e força de puxar essa água, então ela tira essa água junto com os nutrientes e joga para a planta. Então ela evapora muito rápido, então não vai saturar. Se você encontrar uma fossa agroecológica, você vai dizer que aquilo ali é outra coisa menos uma fossa. Né? E aí você tem a produção natural de banana que a gente consome sem problema nenhum. Inclusive, na expedição do ano passado, a gente consumiu bananas das fossas agroecológicas que foram feitas em 2021. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Portanto, pode continuar, professor. Você está... Tem o IBGE, que esse ano está vindo como um parceiro forte, inclusive, fez algo bem, assim... Inicialmente era uma coisa e a coisa começou a ganhar volume, porque até então era só Alagoas, aí entrou Alagoas, entrou Sergipe, agora já está o IBGE nacional. O que eles fizeram? Dentro do censo que foi feito recentemente, né, com as informações de 2020 a 2022, eles fizeram um recorte do bairro São Francisco. Então, de todo o bairro São Francisco, a gente vai ter uma cartilha específica com 10 municípios, sendo 8 desses que a gente já vai passar esse ano. Esse material vai ser replicado, vai ser distribuído material para educação ambiental, deles do IBGE. Vai ter a participação na primeira feira de ciência do bairro São Francisco, que as instituições, durante o dia da expedição, em cada localidade, em parceria com as prefeituras, a gente vai ter o ginásio com várias atividades voltadas para a educação ambiental, trazer jogos educativos, que esses jogos educativos, material ambiental, de educação ambiental, vai ficar à disposição das prefeituras, da Secretaria de Educação. A proposta é que essa feira de ciência nos municípios, ela sirva de inspiração para que esses municípios adotem algum modelo que a gente está idealizando, que é cada município criar uma patrulha ambiental, vamos dizer assim, com 3, 4 professores, e esse material ser entregue a esses professores para sair replicando de escola em escola do município. Para isso a gente vai doar um datashow ou um notebook como ajuda e a prefeitura se encarregaria de fazer outra parte. Em cima disso, quando for para o próximo ano, a gente vai querer pelo menos um relatório para apresentar na expedição do próximo ano. Os relatórios, eles são construídos a partir dos resultados das pesquisas? Sim, todos eles. Então, a gente geralmente tem um resumo, a gente faz a expedição. Com 30 dias, a gente lança só um resumo daquilo que foi feito, que geralmente dá 200 páginas, 150 páginas, né, com as 35 áreas de pesquisa. E ao final, né, de 3, 4, 5 meses, que é o prazo que a gente tem para poder processar todas as análises, aí sai o relatório final. Esse ano está com 420 páginas, praticamente. A importância da ANA, a Agência Nacional de Águas, estar como parceiros também? A ANA, ela veio indiretamente no primeiro momento e depois veio mais especificamente esse ano. Como? A agência, ela regula toda a parte de água do Brasil e ela é um dos repassadores do recurso que é arrecadado com as outorgas do rio ao Comitê de Bacia. E o ano passado eles vieram, conheceram a parte inicial da expedição, na abertura estiveram presentes, e esse ano eles vêm participar, inclusive com um jogo que eles desenvolveram, voltado para a questão da educação ambiental, especificamente com água. Então eles vão lançar agora, durante a expedição, esse jogo, vamos dizer assim, o treinamento dos professores, e demonstrar alguma coisa com os alunos também. Inclusive, hoje mesmo, a gente estava conversando com a coordenadora de educação ambiental da ANA,
para poder ajustar os últimos detalhes para a expedição de 2023. No relatório, se coloca as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e as propostas para os gestores? O volume de informação ele é grande, muito grande, que são 35 áreas de trabalho. O que é que a gente está fazendo? Os gestores, muitas vezes, nas reuniões que a gente solicita, alguns fogem, outros não das reuniões, né? Alguns poucos eles encaram as reuniões com a coordenação da expedição, porque a gente não vai para poder, por reunião ninguém vai para agradar, e sim vai poder mostrar aquilo que tem de problema no seu local e o que é que precisa ser feito. E muita gente não gosta de ouvir, às vezes, a verdade. A questão da sustentabilidade, o que é que pesa hoje no São Francisco? É que você tem água passando do lado da casa das pessoas e as pessoas estão morrendo de fome e de sede. Por quê? Falta tratamento de água e falta, por exemplo, um projeto que seja desenvolvimento local. Os territórios, hoje, os gestores não estão pensando nos seus territórios, né? Simplesmente é o fato que você tem uma população que ela é crescente em termos, porque o censo do IBGE do ano passado, sendo divulgado agora, a grande maioria dos municípios alagoanos teve redução de população. Então, teve migração para alguns cantos, alguns poucos municípios de Alagoas cresceram. Isso inclui também a questão da Covid? Mas a Covid não teve impacto nesse Teve aspecto, né? Por quê? Nessa pesquisa. Não acredito que não tem impacto. No primeiro momento, os dados ainda são preliminares em termos de divulgação e conhecimento que a gente tem, mas no primeiro momento eu acho que não tem esse impacto da Covid ainda. No entanto, a gente já tem, certo que alguns municípios têm uma redução grande, outros redução menor, mas o que é que isso impacta? No repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa é uma dor de cabeça que os gestores vão ter daqui para frente para resolver. A população reduz os valores. Os valores. Então, assim, precisa resolver os problemas que já existem na questão ambiental, porque senão daqui a pouco você não tem recurso para nada. E aí você volta à condição de distrito e não mais de município. E aí esse é o problema que os gestores precisam trabalhar. Bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor da Universidade Federal de Alagoas, José Vieira. Ele que é um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco, esta que está na sua 6ª edição e será aberta no período de 21 a 30 de novembro deste ano. Professor, em relação ao reconhecimento do trabalho científico que é realizado, e a população agradece, né? E os gestores, no encaminhamento das questões, o que os gestores colocam, por exemplo, por não poderem atender às indicações que são feitas após a elaboração desses relatórios? O que é que a gente tem percebido nesse contexto todo? No primeiro momento, tem a boa vontade do gestor. No segundo momento, esbarra na questão de recurso e depois a viabilidade desse recurso em outras esferas que não seja só municipal. Porque, quer queira ou quer não, um programa de saneamento de uma cidade, ele custa um montante de recursos que os municípios não têm como bancar. De fato, não tem como não bancar. Tem como bancar. Uhum. Mas, por exemplo, um investimento que é barato,
que precisa ser permanente, é a questão de educação. Com a educação é o princípio de tudo. Porque se com a educação você resolve meio mundo de problema, que é ambiental, de saúde, de logística municipal. Evita despesas, né, professor? São despesas que são evitáveis, vamos dizer assim. Mas que na educação, os nossos gestores veem isso como sendo um gasto que ele pode ficar para depois. E não é isso que deva acontecer e que os dados, como todos levantados até agora, mostram que quanto mais educação você investir, melhor e maior será o resultado que você vai obter mais na frente quanto à questão de políticas públicas. Por quê? Uma população bem educada, ou pelo menos parcialmente educada, ela, por exemplo, melhora a coleta seletiva de lixo, reduz a contaminação de águas, por exemplo, que reduz indiretamente as doenças que são evitáveis, que superlotam. A educação ambiental resolve isso. Em muita coisa, ajuda em muita coisa esse processo, ou é a base desse processo. Porque hoje o sistema de saúde está sobrecarregado com doenças que são evitáveis. Por exemplo, do relatório desse ano, a gente cruza as informações da questão ambiental com a questão de saúde. E vê que a população da grande maioria dos municípios que a gente passa com a expedição, eles estão já com nível de diabetes. Ou seja, essa diabetes, daqui a pouco ela vai causar uma cegueira, vai causar uma amputação, vai sobrecarregar o serviço de saúde, porque a pessoa vai precisar de mais tratamento. E os municípios eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque ele joga o paciente dele para outro município, joga para outro hospital, joga para outra localidade. Então, a questão de educação como um todo, ela é premente também para os nossos gestores. Não somente da população, mas dos nossos gestores também. Com relação à degradação do rio, há algo que possa ser feito sem, digamos assim, um investimento além da capacidade dos municípios? Tem. E aí é o seguinte, o que é que acontece? O Rio São Francisco ele tem várias barragens hidrelétricas que foram construídas e essas hidrelétricas elas geraram passivos ambientais enormes, que não tiveram suas devidas compensações. Se a gente pegar no bairro de São Francisco, o que é pago de royalties pelo sistema Chesf é irrisório diante dos problemas que são causados. E eles acho que estão resolvendo isso, ou está resolvido. Tem outro problema que o governo federal, o governo estadual como todo também, e mesmo os municipais, eles ignoram completamente a questão ambiental do ponto de resolver o problema. A universidade, ou as universidades de maneira geral que estão dentro da bacia, elas têm capacidade técnica de conhecimento para poder resolver muitos desses problemas. A um baixo custo. É uma sugestão de o poder público beber na fonte da ciência da universidade? Que é pago pelo próprio poder público. Ou seja, é um contrassenso quando a gente analisa que o poder público ele pode jogar dinheiro numa ONG e não pode botar dinheiro na universidade para fazer o mesmo trabalho. Onde na universidade você forma pessoas, você deixa um conhecimento permanente, você deixa uma infraestrutura que vai servir ao longo da vida da universidade. E você consegue, de alguma forma, gerar conhecimento que resolve outros problemas que não somente aquele que foi colocado. Mas quando eu o interrompi, o senhor falava de soluções práticas e não tão vultosas, né, do ponto de vista do custeio. Se você investir 1 milhão numa ONG, você faz uma coisa pequena. Se você investir 1 milhão na universidade, você faz uma coisa absurda que você pouco imagina. Dentro para resolver esses problemas que, por exemplo, se a gente pegar hoje, degradação do Rio São Francisco. Por exemplo, essa questão da degradação do Rio São Francisco. Eu estou como coordenador de um centro de referência e recuperação de áreas degradadas, que trata de quê? De nascentes, de recuperação de matas ciliares, de revegetação, de recuperação de áreas que estão em processo de desertificação. Qual o interesse do gestor de apoiar ou fazer um projeto desse aí à frente? Até agora nenhum. Por quê? Porque só passa a ser interessante quando está na mídia, que a mídia está cobrindo ou fazendo a propaganda. Não é por aí que a coisa vai funcionar. Porque há processos que são irreversíveis, por exemplo. O processo de desertificação em Alagoas ele está acontecendo numa velocidade que pode ser difícil de recuperar. E por um trabalho que a gente fez na universidade a um custo muito barato, mostrou que 92%, 95% de áreas de municípios,
aonde você tem a bacia leiteira com o processo de desertificação, ele casa com uma luva. O que é isso? Será que os produtores de leite são culpados? Não, faltam políticas públicas para poder ajustar o processo de produção e de criação a ter uma preservação melhor do ambiente. Foi criada uma lei estadual agora de proteção à caatinga, recente agora, inclusive aqui na Assembleia. Essa lei ela é muito bem-vinda? Mas os prazos que ela está colocando, infelizmente, a coisa não vai acontecer. Por quê? Porque falta um conhecimento técnico, científico, para poder resolver o problema. Para efetivar na prática. Para efetivar a prática. E esse conhecimento vai buscar onde? Mais uma vez, tem que beber na fonte da ciência. Você não tem hoje uma fonte completa para você ir buscar esse conhecimento, trazer e aplicar e dar 100% de certeza. Não vai. Dentro do próprio São Francisco, por exemplo, teve recuperação de nascentes de um dos rios do afluente lá do São Francisco. 350 nascentes foram recuperadas. Veio gasto uma empresa de fora, de Minas Gerais, foi contratada para fazer isso. Beleza, fez, plantou, cercou, tal. Quantas tem recuperadas? Esse é o problema. Quando você fazendo isso aqui, com investimento feito na universidade, você poderia ter acompanhamento de 3 a 5 anos, com quantas dissertações, com quantas teses, com quantas pessoas formadas. Então, veja que o investimento ele precisa ser feito de maneira correta. Não é simplesmente você jogar o dinheiro numa empresa, o que for, e ela faz o trabalho ali de momento. Ela não tem a responsabilidade. Depois que terminou o contrato dela, acabou a responsabilidade dela sobre aquilo. Então, por exemplo, Alagoas tem 50 municípios, 48 municípios dentro da Bacia de São Francisco. É uma quantidade expressiva. Metade de Alagoas. A gente já procurou contato com a AMA, por exemplo, mas por N contatos que a gente teve, até agora não teve o interesse da AMA em retornar isso para a gente poder levar à frente. Por exemplo, que é um fórum de prefeitos onde você possa trabalhar a questão ambiental de maneira sistemática. Porque o tratamento de resíduos sólidos foi dado algum encaminhamento com os aterros sanitários. Mas os metais pesados, que são jogados nas águas, eles continuam chegando no São Francisco. A água depois que volta para o próprio município para poder ser tratada, entre aspas, porque o metal pesado não sai do tratamento e a população bebe. O senhor falou na possível realização de um fórum, quer dizer, isso sugere que deve haver alguma coisa nesse sentido, porque é a partir da reunião de líderes, que se pode encontrar soluções e saídas para essas questões que são urgentes, Sim. O seguinte, o que acontece com a questão do fórum? Esse fórum já foi pensado em 2021, ainda na época da pandemia, onde teve o Observatório Nacional das Águas com a gente na expedição, teve a pessoa presente, teve com 8 gestores. Foi proposto o fórum, a gente propôs o fórum da maneira como seria feito, criar 2 câmaras, uma câmara técnica e uma câmara política. A câmara técnica integrada por as instituições que pudessem fazer pesquisa, dar o suporte técnico para poder a parte política tomar uma decisão. Esbarrou na vontade política. Ou seja, nós temos um território que está carente de ações que possam ser efetivamente para viabilizar o território futuramente. Porque nós não temos outro espaço, e vai ter uma outra Alagoas para poder se mudar daqui. Professor, o senhor falou sobre a importância da mídia, E aí falou sobre mídia nesse contexto. E aí eu quero falar sobre mídia em outro contexto, no contexto de dar visibilidade a esse trabalho. O que dizer? Gorete, eu diria que as universidades dessa junção, as instituições de maneira geral, elas foram agraciadas com o trabalho desse trabalho da expedição gerar resultados que foram confiáveis. Com isso, naturalmente, a mídia começou a chegar. E hoje, a partir da 3ª expedição, a gente começou a ter a cobertura de 10 dias, a cobertura com o noticiário na TV de manhã, meio-dia e à noite, a nível estadual e a nível nacional, além das redes sociais. Então, por esse aspecto de divulgação, a gente tem uma grande gratidão, uma imensa gratidão pelo setor de comunicação, de maneira geral, que isso está sendo bem aceito e a população está acompanhando isso. Porque a gente está tendo um feedback, quer queira ou quer não,
que as pessoas começam a conhecer a expedição como sendo uma maneira de você dar voz às pessoas, aquelas que estão dentro do problema. Pertencimento, né, É um professor? pertencimento. Tem uma condição que, assim, eu acho que só a pessoa vivenciando o momento, que é no Chinaré, é um povoadozinho lá de Igreja Nova, que a gente adotou lá o Chinaré. Todos os outros municípios podem sair, menos o Chinaré. Por quê? Porque é especial. Então, aí, quando eu digo que é especial, é que você vê a transformação de um local em função de atividades que foram desenvolvidas com a expedição. Então, a escola exemplo? mudou. Né? A escola era uma escola onde você não tinha uma condição tão salubre de aula. Onde a escola era mandada os professores quando você tinha que punir. Hoje, os professores pedem para ir para o Chinaré. Por quê? Porque mudou a condição toda. Então, deu um suporte muito grande, né? deu um estímulo muito grande. Isso é para quem faz a expedição. Quem está na ponta, né, também, do E sistema. outra coisa, quando você chega no Chinaré, a recepção do Chinaré é simplesmente fantástica. É de, assim, quem vai pela primeira vez dificilmente não chora de emoção. Então você vê que a entrega da população, o abraço da população é muito maior do que qualquer coisa que você possa levar para essa população. Onde você chega com 3, 4 barcos da expedição e você tem 40, 50 canoas com a criança, com o senhor idoso, uma pessoa, outro tocando, outro buzinando e tal, acompanhando você no rio. É uma recepção. De reconhecimento. Então, né? aí você vê que Aos esse benefícios reconhecimento... para a comunidade. Aí você vê que o reconhecimento importante é esse reconhecimento, onde você deixa na memória das pessoas, no coração das pessoas, a importância do trabalho que você faz e ela acredita, que ela vê mudança, que ela pode aproveitar isso. Professor, para a gente quase encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa expectativa dessa 6ª edição. Essa 6ª edição, o que a gente está trazendo mais forte dela, desse momento em termos de planejamento, é a questão da Feira de Ciência no bairro São Francisco. Todas as outras atividades que foram feitas anteriormente, elas vão permanecer, vão continuar, mas a Feira de Ciência, esse ano, ela vem com 8 ou 9 instituições, porque tem a participação das prefeituras locais, onde uma escola local está sendo convidada a participar dessa Feira de Ciência com alguma atividade sobre o município, né, onde as outras escolas, outros alunos possam visitar. E um grande diferencial desse ano é que o IBGE está vindo com um mundo de informação local, já decorrente do censo, do último censo, agora que encerrou em 2022, com recorte específico do município, de cada município, perdão. Isso permite uma constatação de problemas e das soluções também. Sim. E como parte da solução, a gente pegar a parte de saneamento, por exemplo, o IMA está doando esse ano 40 fossas. Com mais 40 que as prefeituras prometem doar, serão 80 fossas. Com mais algum incentivo da expedição, vê que modelos para saneamento ambiental, saneamento rural, muitas vezes, eles vão ser viabilizados, onde esse saneamento vão gerar frutos que é o próprio alimento decorrente daquilo que for plantado nessas fossas. O que esperar, por exemplo, de novos parceiros? A cada ano, o que parece, a expedição sensibiliza, né? O poder econômico, digamos assim. Mas tem o seguinte, o que é que a gente está fazendo como planejamento, enquanto coordenação? Em 2024, a gente vai fazer não vai ter uma expedição desses moldes que a gente está fazendo hoje. A gente vai fazer um apanhado geral, vai fazer um seminário de 3, 4 dias, convidar todos os gestores de cada um dos municípios, os secretários, toda a equipe da expedição que participou, a gente vai convidar, está presente nesse momento, convidar autoridades, políticos, gestores de maneira geral, seja da esfera pública ou federal, municipal, estadual ou federal, né, pública ou privada, que possa participar, para poder se apoderar dessas informações. Porque continuar a expedição da maneira como ela vem sendo feita, fica mais do mesmo. E, ao mesmo instante, a população ou os gestores encaram como sendo somente uma doação de material que ela morre ali. E não é esse o objetivo. O objetivo da expedição é gerar conhecimento para políticas públicas. A efetivação das Efetivação de políticas públicas. Porque a gente tem um problema identificado e tem a sugestão apresentada. Então, esse é o objetivo da expedição. Perfeito. Professor, eu lamento informar que estamos encerrando a nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação e espero, em outra oportunidade, falar mais sobre esse trabalho da expedição. Obrigada. Obrigado a você pelo convite de sempre e a gente está à sua disposição. E à disposição do público também. Obrigada.
Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.